Estamos agora chegando no final do livro de Esdras, né? E depois, logo a seguir, vamos começar o livro de Neemias. Mas, como sempre, nós começamos com uma oração, pedindo que Deus venha iluminar o nosso entendimento. E eu também já peço para você que, se você gosta do conteúdo, dê o seu gosto, partilhe, se inscreva no nosso canal, tá bom? Meu Deus, eu entrego mais uma vez essa meditação que estamos fazendo na Tua Palavra, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, que o Teu Espírito esteja entre nós, nos dando o entendimento da Tua Palavra, que assim seja. Então, Esdras 9, capítulo 9, versículo 1. Acabadas, pois, estas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo: o povo de Israel, os sacerdotes e os levitas, não se têm separado dos povos desta terra, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos perizeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. O comentário diz assim: alguns líderes das tribos e também alguns sacerdotes e levitas haviam se casado com mulheres que não possuíam a mesma fé que eles. Esse ato significava uma desobediência à lei de Deus quanto à união matrimonial com ímpios. E isso não era uma questão de preconceito, superioridade ou segregação racial, mas uma questão de fé. Israel havia sido escolhida como uma nação santa e separada para Deus. Por meio dela, o Altíssimo queria ter uma linhagem de um povo escolhido para o seu propósito na terra. O casamento com outros povos significava se unir à fé e aos deuses dele, acarretando com isso contaminação espiritual. E daí nós conseguimos entender o porquê de Israel mais tarde ter se corrompido novamente e voltado as costas para Deus. No 2, porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos dessa terra. E até os príncipes e magistrados foram os primeiros nessa transgressão. Comentário: assim se misturou a linhagem santa. Apesar de as instruções sagradas alertarem sobre o pecado do casamento misto, muitos israelitas desconsideraram a lei e se casaram com povos pagãos. Hoje muitos também têm ignorado esse conselho e unido luz e trevas, justiça e injustiça, conforme dizem as Escrituras. Segundo Coríntios 6,14, ele diz: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça e que comunhão tem a luz com as trevas? Quando a Bíblia se refere ao jugo desigual, ele está falando, por exemplo, era algo que ia no pescoço do boi. Então os bois eles tinham que ser do mesmo tamanho, do mesmo porte, e para poderem carregar aquela drena que ia drenar o chão, ia abrir as covas no chão para se fazer a plantação. Então, se um boi era maior do que o outro, então havia um jugo desigual. Esse boi, o mais fraco, menor, iria sofrer mais pressão e força do que o grande. Então, o jugo tinha que ser igual. Assim também, a pessoa está num nível, né, espiritualmente falando, ela está na igreja, ela está buscando a Deus e ela busca o incrédulo, que o nível espiritual está aqui embaixo. Então, qual é a consequência disso dar certo? Quase nenhuma. Por isso que dá tantos problemas, por vezes, na vida sentimental de muitas pessoas, porque elas ignoram os sinais espirituais e elas terminam somente olhando para os sinais físicos, né, sentimentais. Seguindo o comentário, com a desculpa de que a pessoa não manda em seu coração, se entregam a esse tipo de sentimentos e esfriam na fé. Não são poucos os que já caíram espiritualmente porque rejeitaram esse ensino. Aquele que conhece a palavra de Deus e deseja preservar a sua salvação, jamais se casa com uma pessoa incrédula. Há quem pense que durante o namoro ou após o casamento a pessoa irá se converter, mas esse pensamento é um engano. Na realidade, é bem mais provável que o cristão se desvie da sua fé. Iniciar relacionamentos amorosos como forma de evangelização, na tentativa de converter a outra pessoa, não passa de desculpa para pecar contra Deus. A pessoa que termina fazendo isso, ela está colocando em risco o bem mais precioso que ela possui, que é a salvação da alma dela. Então, ela se coloca em risco por uma coisa que pode dar certo, como pode não dar certo. E aí se der errado, né?
Então a probabilidade de dar errado é muito maior do que dar certo. Então é melhor, entre o certo e o duvidoso, é melhor você ir pelo certo. Aguardar o tempo certo e ter a pessoa que Deus preparou de fato e de verdade para você. 3. E ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba e sentei-me no atônito. O comentário diz: rasguei as vestes e arranquei os cabelos. A reação de Esdras diante da infidelidade do povo foi de tristeza e indignação. Com sua alma desolada ao ver o povo escolhido, comungando dos mesmos costumes que os ímpios, ele arrancou parte de seus cabelos e também a sua barba, além de rasgar suas vestes. Isso mostra que não há como um filho de Deus permanecer insensível ao ver milhões de pessoas caminhando rumo à perdição eterna. É impossível que ele olhe ao seu redor e não se entristeça com o pecado se alastrando nas famílias e na sociedade. Quem de fato se comove, age a sua fé para ajudar quem está perdido. Há vários vídeos, por exemplo, que mostram cabeleireiros que estão rapando o cabelo de uma pessoa que está com cancro, por exemplo, e ele também, em sinal de solidariedade, faz isso no próprio cabelo, né? Ou a mãe fazendo na filha, ou a filha na mãe, etc. As pessoas se comovem com vídeos assim. Mas no caso de Esdras, ele fez isso pela revolta dele ver o povo se perdendo de novo. Já haviam se perdido no passado e estão voltando a se perder, quer dizer, cometendo os mesmos erros e piores ainda, agora no presente, quando poderiam fazer o certo, começar bem e ter o próprio Deus, até porque agora é a preparação para a vinda do próprio Messias, né? Mas olha a situação espiritual em que eles estavam vivendo. 4. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel por causa da transgressão dos do cativeiro. Porém, eu permaneci sentado atônito até o sacrifício da tarde. E perto do sacrifício da tarde me levantei da minha aflição, havendo já rasgado as minhas vestes e o meu manto, e me pus de joelho e estendi as minhas mãos para o Senhor, meu Deus. E disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a minha face, meu Deus, porque as minhas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa tem crescido até os céus. O comentário diz: oração eficaz. Embora muitos anos tenham se passado desde que este trecho bíblico foi registrado e o mundo tem evoluído bastante, os princípios da fé não se modernizaram. Mesmo que possam ser vistos como inadequados por alguns, eles seguem inalterados e infalíveis em sua eficácia. Um exemplo disso é a prática da oração, uma ferramenta valiosa para provocar mudanças espirituais. Porém, para que ela seja atendida, devemos ser humildes, não apenas na aparência, com gestos e atitudes, mas sobretudo no interior. Esdras não havia pecado e também não era o culpado pelo povo haver se desviado dos ensinamentos divinos, mas se inclui entre os pecadores ao dizer: nossas iniquidades, nossa culpa. Sua capacidade de se humilhar diante do Todo-Poderoso mostrou o quanto ele levava a sério o seu compromisso com ele. Quer dizer, ele se colocou no lugar, na pele daquele povo, né? Ele comprou aquela briga. 7. Desde os dias de nossos pais até o dia de hoje estamos em grande culpa e por causa das nossas iniquidades somos entregues, nós, nossos reis e nossos sacerdotes, nas mãos dos reis das terras, a espada, ao cativeiro, ao roubo, à confusão do rosto, como hoje se vê. Quer dizer, por que ele também ora assim? Porque, naturalmente, o povo errando, Deus se afasta, vem as nações vizinhas, né, os reis inimigos e tomam posse da nação de Israel. Aí o povo se volta para Deus, Deus se volta para aquele povo, mas eles voltam a pecar. 8. E agora, por um pequeno momento, se manifestou a graça da parte do Senhor, nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem e para dar-nos uma estaca no seu santo lugar, para nos iluminar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão. Porque somos servos, porém, na nossa servidão não nos desamparou o nosso Deus. Antes, estendeu sobre nós a sua benignidade perante os reis da Pérsia, para que nos desse vida, para levantarmos a casa do nosso Deus e para restaurarmos as suas assolações
e para que nos desse uma parede de proteção em Judá e em Jerusalém. Agora, pois, ó nosso Deus, que diremos depois disso? Pois deixamos os teus mandamentos. Comentário: a oração ineficaz, a oração de Esdras foi ouvida, mas não é o que acontece com muitos. A cada minuto, milhões de orações são feitas ao Altíssimo. Porém, mesmo que ele se interesse muito pelo ser humano e tenha o desejo em responder, nem todos possuem a alegria de receber sua resposta. Isso se deve a vários motivos. O principal é a falta de fé. Tiago 1, do 6 ao 7, peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem quem receberá do Senhor alguma coisa. Então a primeira é a dúvida. E o que é que gera dúvida? Senão o pecado. O pecado, ele ofende a sua fé, né? O pecado é como se fosse uma nuvem que esconde o sol. Então, você precisa primeiro limpar essa janela espiritual para que a luz entre. Se a luz entra, então você vai conseguir naturalmente ter a fé suficiente para orar. Em seguida, a desobediência voluntária às escrituras sagradas e os pecados escondidos. Jeremias 6:19. Ouve tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. E por último, os pedidos feitos com motivações erradas, como desejos egoístas e ostentação pessoal, que registrou o apóstolo Tiago, no capítulo 4, 2 e 3, cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. E concluindo o comentário, o Altíssimo atende às necessidades e não às vaidades humanas, pois tudo o que ele faz tem o propósito de glorificar o seu nome. Por isso, nós temos que submeter sim os nossos desejos, vontades, mas sempre pedir que seja feita a vontade de Deus. A vontade de Deus tem que ser a principal de todas as nossas vontades. 11. Os quais mandaste pelo ministério de teus servos, os profetas, dizendo: a terra em que entrais para possuir, terra imunda, é pelas imundícias dos povos das terras, pelas suas abominações com que, na sua corrupção, a encheram, de uma extremidade à outra. Agora, pois, vossas filhas não dareis a seus filhos, e suas filhas não tomareis para vossos filhos, e nunca procurareis a sua paz e o seu bem, para que sejais fortes e comais o bem da terra, e a deixeis por herança a vossos filhos para sempre. E depois de tudo o que nos tem sucedido por causa das nossas más obras e das nossas grande culpa, porquanto tu, ó nosso Deus, impediste que fôssemos destruídos por causa da nossa iniquidade, e ainda nos deste um remanescente como este. Tornaremos, pois, agora a violar os teus mandamentos e aparentar-nos com os povos desta abominação? Não te indignarias tu assim contra nós, até de todo nos consumir, até que não ficasse remanescente nem quem escape? Ah, Senhor Deus de Israel, justo és, pois ficamos qual um remanescente que escapou, como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti, na nossa culpa, porque ninguém há que possa estar na tua presença por causa disto. Comentário: Deus de Israel, justo és. Esdras levou todo o povo a apelar para a justiça do Altíssimo, mesmo sabendo que ninguém ali poderia subsistir por suas próprias obras ou justiça pessoal. Ele tinha consciência que o Senhor havia agido corretamente ao levar os seus filhos ao cativeiro. E se um pequeno remanescente havia sobrevivido, foi devido à benignidade divina. No entanto, muitos desses que haviam sido preservados no cativeiro e por isso tinha todos os motivos para serem fiéis e tementes, se corromperam espiritualmente. Por essa razão, Esdras muito se humilhou, pois reconhecia que nem ele, nem o povo eram merecedores de todos os benefícios concedidos por Deus.
Só a gratidão nos faz permanecer fiéis até o fim. Agora, Esdras 10. E enquanto Esdras orava, fazia confissão, chorando e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma muito grande congregação de homens, mulheres e crianças, pois o povo chorava com grande choro. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: Nós temos transgredido contra o nosso Deus e casamos com mulheres estrangeiras dentre os povos da terra, mas no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. O comentário diz: ainda há esperança. Quantos pecados havia sido cometidos e quantas perdas Israel havia sofrido. No entanto, ao ouvir a palavra do Altíssimo e ver o exemplo de Esdras e o seu pesar, a nação se arrependeu. Se você deixou a presença de Deus e hoje se encontra mergulhado em meio a decepções, traumas e derrotas, saiba que ainda há esperança. Ao reconhecer seus erros e se arrepender, a esperança que provém da fé e não morre, brotará. E você, tanto interior quanto exteriormente, será gradualmente restabelecido mediante a sua obediência e ao seu temor ao Altíssimo. Então nada está perdido, né? Tarde demais é para quem vai adiando o seu arrependimento, a sua volta para Jesus, a sua confissão de reconhecimento que Jesus Cristo é Senhor e Salvador. 3. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os que delas são nascidos, conforme ao conselho do meu Senhor e dos que tremem ao mandado do nosso Deus, e faça-se conforme a lei. O comentário diz: façamos aliança. Todo o povo renovou a aliança que havia feito com o Altíssimo e se comprometeu a guardar a lei referente a não se unir em casamento com povos estrangeiros. Essa orientação divina visava preservar os filhos de Deus de contaminações espirituais com a idolatria. Talvez você pergunte assim: era preciso? Bom, era preciso se eles queriam se limpar, né? Se aquelas mulheres não queriam se converter também ao Deus de Israel. Mas, pelo que eu entendo, não. Elas queriam continuar servindo os deuses dela. Então, elas teriam que ir embora, junto com seus filhos, né? Não, eles seriam impuros, não seria justo que eles permanecessem assim. Se eles queriam, assim também, quando a pessoa ela tem um vício e ela é casada com vício. Então, se ela quer servir e seguir a Jesus, ela tem que se divorciar daquele vício, se divorciar daquele pecado. 4. Levanta-te, pois, porque te pertence este negócio e nós seremos contigo. Esforça-te e age. O comentário: esforça-te e age. Um líder cristão necessita de coragem para anunciar com intrepidez a palavra de Deus, fazendo com que os pecadores abandonem o erro e se voltem para ele. Secanias mostrou firmeza ao exigir que os homens despedissem as mulheres estrangeiras e priorizassem a vontade divina. No 5. Então Esdras se levantou e ajuramentou os chefes dos sacerdotes e dos levitas e a todo Israel de que fariam conforme a esta palavra. E eles juraram. E Esdras se levantou de diante da casa de Deus e entrou na câmara de Joanã, filho de Eliasibe. E chegando lá, não comeu pão nem bebeu água, porque lamentava pela transgressão dos do cativeiro. E fizeram passar pregão por Judá e Jerusalém, e todos os que vieram do cativeiro para que se ajuntassem em Jerusalém. E que todo aquele que em 3 dias não viesse, segundo o conselho dos príncipes e dos anciãos, toda a sua fazenda se poria em interdito, e ele seria separado da congregação dos cativeiros. Então todos os homens de Judá e Benjamim em 3 dias se ajuntaram em Jerusalém. Era o 9º mês, aos 20 dias do mês. E todo o povo se assentou na praça da casa de Deus, tremendo por este negócio e por causa das grandes chuvas. Então se levantou Esdras, o sacerdote, e disse-lhes: Vós tendes transgredido e casastes com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Agora, pois, fazei confissão ao Senhor Deus de vossos pais e fazei a sua vontade, e apartai-vos dos povos das terras e das mulheres estrangeiras. O comentário: fazei a confissão. Apesar do Altíssimo conhecer todos os pecados do homem, ainda assim ele espera uma confissão sincera por meio da oração. É claro que não basta assumir as culpas. Para se obter
O perdão é preciso haver o verdadeiro arrependimento. Senão, sendo a confissão tão importante, use-a também e com honestidade para expressar ao Senhor suas inclinações, fraquezas e dúvidas. Logo após, faça como os filhos de Israel. Se distancie do pecado. Quem de fato se arrependeu não mostra isso com lágrimas ou sentimentos, mas com atitudes. As Escrituras nos orientam a esse respeito. Se algo faz pecar, arranque-o isso da sua vida. Mateus 18 diz isso. A fé exige mudança, portanto, quem se deixa influenciar pela emoção corre o risco de se arruinar. Examine-se agora e veja que o erro precisa ser arrancado definitivamente de sua vida e não tarde em fazê-lo. O apóstolo João, ele até fala que quando nós confessamos os nossos pecados, o Senhor Jesus, ele é fiel e poderoso para nos perdoar. Então, o que o Senhor Jesus está à espera é que haja essa confissão para que ele possa perdoar. 12. E respondeu toda a congregação e disse em alta voz: assim seja conforme as palavras nos convém fazer. As tuas palavras nos convém fazer. Porém, o povo é muito e também é tempo de grandes chuvas e não se pode estar aqui fora. Nem a obra de um dia, nem de dois, porque somos muitos os que transgredimos neste negócio. Ora, ponha-se os nossos líderes por toda a congregação sobre este negócio, e todos os que em nossas cidades casaram com mulheres estrangeiras venham em tempos apontados, e com eles os anciãos de cada cidade e os seus juízes, até que desviemos de nós o ardor da ira do nosso Deus por esta causa. Porém, somente Jonatas, filho de Azael, Jezeias, filho de Tikva, se opuseram a isto, e Mesulão e Sabetai, levita, os ajudaram. E assim o fizeram os que voltaram do cativeiro, e o sacerdote Esdras, e os homens chefes dos pais, segundo a casa de seus pais, e todos pelos seus nomes, foram apontados e assentaram-se no primeiro dia do 10º mês para inquirirem esse negócio. E no primeiro dia do primeiro mês acabaram de tratar com todos os homens que casaram com mulheres estrangeiras. E acharam-se dos filhos dos sacerdotes que casaram com mulheres estrangeiras, dos filhos de Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos Maaceias, Eliezer, Jeribe e Gedalias. E deram as suas mãos, prometendo que despediriam suas mulheres, e achando-se culpados, ofereceram um carneiro do rebanho pelo seu delito. E dos filhos de Imer, Enani, Zebadias, e dos filhos de Arim, Maaceias, Elias, Semaías, Jeiel e Uzias, dos filhos de Passur, Elionai, Maaceias, Ismael, Natanael, Josabade e Eliasá, dos filhos de Levi, Josabade, Simei, Quelaías, este é Quelita, Petaías, Judá e Eliezer, e dos cantores Eliazé, Zibe, e dos porteiros Salum, Telém e Uri, e de Israel dos filhos de Parós, Ramaías, Gesias, Malquias, Miamim, Eleazar, Malquias e Benaia. Dos filhos de Elão, Matanias, Zacarias, Jeiel, Abde, Jerimote e Elias. E dos filhos de Zatu, Elienai, Eliasibe, Matanias, Jerimote, Zabade e Aziza. E dos filhos de Bebai, Joanã, Ananias, Zabai e Atlai. E dos filhos de Bani, Mesulão, Maluque, Adoias, Jazube, Seal, Remote. E dos filhos de Paate, Moabe, Adna, Quelau, Benaia, Mesaías, Matanias, Bezalel, Binui e Manassés. E dos filhos de Arim, Eliezer, Isias, Malquias, Semaías, Simeão, Benjamim, Maluque, Semarias. Dos filhos de Azum, Matenai, Matatá, Zabade, Elifelete, Jeremai, Manassés e Simei. Dos filhos de Bani, Maadai, Arão e Uel. Benaia, Bedias, Quelui, Vanias, Meremote, Eliasebe, Matanias, Matinai, Jazai, e Bani, Binui, Simei, e Selemias, Natã, Adaías, Maquinadbai,
Sazai, Sarai, Azarel, Selemias, Semarias, Salum, Amarias e José, dos filhos de Nebo, Jeiel, Matitias, Zabade, Zebina, Jadai, Joel e Benaia. Todos estes foram mulheres estrangeiras e alguns deles tinham mulheres de quem tiveram filhos. Comentário final. As mulheres estrangeiras e os filhos que elas tiveram com os homens de Israel, citados na lista dos versículos 18 a 43, foram enviados para suas famílias de origem. A história de Israel nos ensina que o casamento com desigualdade de fé, ou seja, entre uma pessoa de Deus e uma pessoa incrédula, ameaça a vida espiritual, pois põe em risco a pureza e a fidelidade aos mandamentos sagrados. Por isso, é preciso muita cautela na hora de escolher o seu cônjuge. Todavia, quem já se casou com uma pessoa incrédula deve lutar para que seja revelada a ela a fé genuína, a fim de que o lar seja restaurado. Por isso, seja a mulher incrédula, seja o marido incrédulo, mas aquele que é da fé vai santificá-lo, né? Por isso, mantenha a sua fé firme até o fim, né? E se você é solteiro, procure uma pessoa que viva a mesma fé. Coloque a ansiedade de lado, porque ela é que estraga tudo, né? Agora você pode perceber aqui, né? Essas pessoas casaram-se com pessoas erradas, agora elas estão sentindo a dor da separação, causando dor naquelas mulheres e em seus filhos, né? Olha quantas consequências más gerou disso tudo, das más escolhas, né? Talvez você pergunte, mas era mesmo necessário? Se elas quisessem se converter, não, mas elas estavam firmes em manter com os seus deuses, não quiseram se converter. E eu penso o seguinte, Ruth, ela era uma mulher que não era da nação de Israel, mas ela se converteu, ela andou atrás de Noemi. Raabe, por exemplo, ela era uma prostituta, mas ela se converteu, casou com Salmão, e eles então são da linhagem do próprio Senhor Jesus. Então há casos na Bíblia de mulheres que se converteram a Deus, mas elas tiveram que abandonar os seus deuses e seguir a esse Deus e as leis de Deus. Mas pelo visto essas mulheres não queriam. Bom, fica um exemplo, terminamos o livro de Esdras, agora vamos para Neemias e seguimos essa meditação em ordem cronológica. Fique com Deus e Deus abençoe.